Eu quero começar hoje falando sobre esse livro que eu estou lendo e ele tem me ajudado muito a não só me entender, mas entender o comportamento de muitas pessoas, né? Então, dentro desse livro, ele fala sobre você acolher a sua criança interior, tanto na versão sol quanto na versão sombra. E eu quero fazer uma analogia desse livro com outras coisas que eu venho estudado e que eu acho que podem fazer sentido na sua vida também em relação à produtividade. Eu sou uma pessoa que eu falo muito sobre produtividade, eu gosto muito de estudar sobre produtividade porque ao longo da minha vida várias coisas aconteceram, várias coisas mudaram e eu tive que entender sobre a minha produtividade. E aí, no meio do caminho, entrou o marketing digital e eu não sei você, mas aqui no marketing digital a gente compra muito facilmente a ilusão de que você fazendo um monte de coisas você vai enriquecer. E aí eu percebi nessa jornada o quanto isso aumenta a ansiedade. E conversando com outras pessoas que odeiam marketing digital, odeiam o Instagram, odeiam coisas rasas. Conversando com essas pessoas, eu fui vendo que elas também estavam entrando nesse fluxo e se tornando dependentes, se tornando ansiosas, ao ponto de você entrar numa reunião e você não conseguir largar o celular. Eu já vi em treinamentos as pessoas olhando o celular debaixo da mesa. Eu já vi em restaurantes famílias inteiras se conversando via WhatsApp. E aí eu comecei a pensar em como é que nós estamos tocando a nossa vida. E eu gosto muito de estudar sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento pessoal, até porque eu acho que nos treinamentos que eu faço, entender o ser humano é essencial. E aí eu comecei a fazer algumas reflexões de alguns tempos para cá, conversando com várias pessoas, entendendo essa questão de comportamento, ansiedade, marketing, busca por dinheiro versus felicidade. Eu falo muito sobre felicidade aqui, eu acho que cada um encontrar a sua felicidade é um ponto muito importante. Eu não sei o que é felicidade para você. Eu não sei onde é que você está colocando a sua felicidade, onde é que você está buscando felicidade. Mas hoje de manhã, quando meu marido saiu para trabalhar, ele falou assim para mim: "Eu li a sua carta inspiradora essencialista. Achei muito legal". Isso é uma coisa que eu faço, né? Eu escrevo algumas cartas, publico uma vez por semana. Vou deixar o link aqui embaixo para você, caso você queira conhecer. E nessas cartas inspiradoras eu falo muito sobre o meu dia a dia, sobre a minha vida, sobre histórias que eu vejo de outras pessoas e sobre trazer uma pausa para a nossa vida corrida. Porque eu digo assim que a vida, ela é breve. E talvez você não se dê conta disso ainda. Talvez você esteja na fase aonde você está correndo, aonde você está buscando realizar coisas. E não tem nada de errado com isso, eu também tô. Eu falo que se a gente não tem sonhos na vida, a vida para, né? Então eu acho que é importante você ter sonhos. Eu tenho sonhos, eu sempre busco realizar os meus sonhos. E eu sei que tem horas que a gente precisa correr mais para isso ou correr menos. Mas a verdade é que eu tenho percebido que a ansiedade das pessoas, ela tá aumentando demais por conta dessa questão de você ter que fazer tudo, você ter que dar conta de tudo, você ter um excesso de coisas. E na contramão disso,
Eu vejo pessoas que decidem abrir mão de um salário tão maravilhoso em prol de trabalharem perto de casa, de um salário tão maravilhoso em prol de poderem ficar perto das pessoas que amam, dos pets, de poderem viajar, de terem qualidade de vida, de poderem ir trabalhar a pé, por exemplo. Eu estava conversando com um amigo meu que morou em Portugal e ele estava me falando que lá em Portugal, na empresa onde ele trabalhou, durante o processo de entrevista, eles perguntavam aonde é que ele morava, porque se fosse muito longe, eles não contratavam, porque eles sabiam que as pessoas desistiam devido à distância, porque já é claro o movimento das pessoas de que distância muito grande percorrida é ócio, é perda de vida. E aí, olhando para essa questão de acolher a sua criança, eu comecei a analisar o seguinte, né? Muitas vezes pode ser que você esteja trabalhando num ritmo de querer provar que você consegue um status, consegue um dinheiro, consegue sei lá o quê, porque lá no fundo, lá atrás, quando você era criança, talvez o seu pai, a sua mãe disseram para você que teria que ser assim. Uma vez uma pessoa disse para mim que o pai falava assim que se você não fosse o primeiro, você seria o primeiro dos últimos. Ou seja, um segundo lugar é o primeiro dos últimos. E eu fico pensando o quanto isso tem um impacto ao longo da vida da pessoa. E por isso esse livro me fez refletir. O que eu digo aqui não é só com base neste livro, tá? Às vezes a gente tem um gatilho de um livro. Então esse aqui está sendo gatilho para esse vídeo, mas é uma soma de muitos livros que eu venho lendo ao longo dos anos. E aí, eu acho que chega uma hora que vale a pena você se dar conta do que importa para sua vida, do que faz sentido, de onde você quer chegar e qual é o preço que você quer pagar. E quando eu digo preço, eu não estou dizendo que é para construir uma sociedade encostada. Não é isso. Eu sou totalmente contra isso, na verdade. O que eu penso é que a produtividade, ela tem que ser curtida na jornada. Eu sempre digo isso, curta a sua jornada. Muitas vezes as pessoas elas só olham para a chegada, mas a vida é uma jornada. E aí, eu muitas vezes fico me perguntando, né? Aqui no marketing digital, as pessoas dizem que você tem que produzir um monte, que você tem que fazer coisas incessantes. Eu sou daquela época ainda onde as pessoas falavam: ah, você tem que fazer no mínimo 30 a 50 stories por dia para você lançar o seu produto. Você tem que publicar vídeo todos os dias, você tem que gerar conteúdo todos os dias. E aí, eu já entrei nisso. E eu vi a estafa que isso gera. E também eu estava lendo um livro, que eu tô lendo, na verdade, que se chama Produtividade Lenta, onde ele foca muito essa questão de você ser produtivo considerando que você é uma pessoa geradora de conteúdo, produz coisas intelectuais. E por que que isso é uma reflexão importante no meu ponto de vista? Eu não produzo canetas que você vai lá, bota o comando numa máquina e ela vai lá e cospe um monte, sabe? Produz um monte. Não, eu produzo conhecimento, eu produzo mudança. E para eu produzir isso, eu preciso ter um tempo de estudo, um tempo de ócio, um tempo de contemplação da vida. Muito do que eu ensino é parte da minha contemplação
e observação da forma como as pessoas interagem, da forma como as pessoas se comportam, do que elas sentem. E eu tenho percebido que me dar esse tempo de contemplação tem feito com que eu tenha produzido melhor. Olha que louco. Só que não dá para produzir em escala. Eu sempre falo isso. Se você quer produzir em escala, joga no ChatGPT que ele vai produzir em escala. E tem muita gente que vai consumir, na verdade a maioria, vai consumir e nem vai saber, nem vai se dar conta de que não foi você que fez aquilo. E provavelmente vai comprar de você. E provavelmente você vai fazer dinheiro. Mas, como eu te disse que eu acredito que na vida a gente tem que se apaixonar pela jornada, a pergunta que eu te convido a fazer é a seguinte: na tua jornada de entrega, na tua jornada de entrega de conhecimento, na tua jornada de aprendizado, na tua jornada de vida, naquilo que você entende que é importante para você, você está se sentindo feliz? Porque se você está produzindo, e se você tiver, tá tudo bem, tá? Mas se você estiver se sentindo feliz, entregando o teu conhecimento, nem sei se esse seria o caminho de dizer, mas enfim, fazendo dinheiro através das IAs, ok. Para mim, tem coisas que elas não têm feito muito sentido. Então, eu acho que é muito importante ter a tecnologia. Eu não sou contra a tecnologia. Mas outro dia eu estava conversando com alguns amigos sobre esse projeto que eu estou desenvolvendo, que é a Confraria do Saber. Na Confraria do Saber, a ideia é que eu consiga reunir pessoas que se importam com o saber, que se importam com o conhecimento, que debatem as coisas do dia a dia, que querem ter contato, estarem perto. Nessa coisa mais física, nessa coisa mais do vamos tomar um chimarrão e conversar, sabe? E não necessariamente precisa ter chimarrão, mas essa coisa do olhar no olho, do dividir desafios, rir da vida, rir dos desafios, faz sentido. Porque eu penso que na vida a gente tem que olhar para tudo o que faz sentido ao nosso redor. E daqui a pouco, pode ser que você esteja no mesmo estágio que eu, de pensar que, ok, preciso produzir conteúdo para vender meu serviço. E sim, eu preciso. Só que eu gosto de fazer isso desse jeito. E não naquele jeito desenfreado de produzir conteúdo a qualquer custo. O produzir conteúdo a qualquer custo não consegue extrair da minha essência o meu melhor. E eu não quero ser robô. Eu quero ser só um ser humano que vive, que ama, que chora, que respira, que sente, que pensa, que demonstra, que se coloca vulnerável, que ama, que abraça, que sorri, que é feliz. Então, nesse vídeo, nessa conversa, o meu convite para você é meio que em forma de conversa terapêutica, é que você pense em como é que você quer entregar o teu conteúdo, como é que você quer
direcionar a sua vida. Será que você está tendo tempo para bater um papo com pessoas, tirar um dia para você falar: hoje é o dia dos amigos, hoje é o dia de viver, de debater, e não só o dia de trabalhar, mas também o dia de viver o ócio que vai complementar o trabalho, o dia de estudar, o dia de escrever com a alma, o dia de pensar em soluções para trabalhos de milhares de pessoas ou de um cliente seu, mas pensar com o coração, não só na frente da tela, não só pensando em cifras, mas principalmente pensando em melhorar a jornada dessas pessoas, melhorar a vida dessas pessoas e curtir a sua vida. Se apaixonar pela jornada da sua vida. Quando as pessoas me perguntam sobre o meu trabalho, geralmente elas dizem que meus olhos brilham, porque eu realmente amo o que eu faço. E por vezes eu me dou conta de que customizar os treinamentos que eu faço, customizar as mentorias que eu faço, demanda muito tempo. Não é apertar botão. Por isso não tem escala. E se não tem escala, talvez não se encaixe tão bem dentro do marketing digital. Apesar de eu ter produtos que estão gravados e você pode comprar e são de ótima qualidade, e neles sim eu posso ter escala. Mas no meu trabalho intelectual, na minha entrega customizada, não dá para ter escala. Só que dá para ter olho no olho. Dá para andar par a par. Dá para ver a evolução da pessoa. Dá para saber que a transformação está acontecendo. Dá para ver o brilho nos olhos da pessoa. E isso brilha os meus olhos. E aí, quando eu me dou conta da jornada da minha vida, eu penso que vale a pena. Eu penso que desacelerar faz sentido de um lado para acelerar de outro. Acelerar no sentido de ter mais experiências felizes, de coletar mais abraços, mais gratidão, de ter mais Deus perto de mim, de ter tempo de ficar com as pessoas que eu amo, sabendo que eu estou abrindo mão, talvez, da escala, mas de olhar para a natureza e entender que na brevidade da vida, curtir a jornada vale a pena. E de forma consciente, não irresponsável, não aquela coisa de, tá, então não vou fazer mais nada agora. Não é isso. Não é sobre isso. É sobre fazer o que deve ser feito, sem perder a paixão, sem se desconectar de você, sem perder o amor, sem deixar de apreciar as coisas simples. Eu penso que isso é felicidade. Pelo menos para mim é. Então, o meu convite para você é que você entenda ou que você busque entender se você está querendo saciar um desejo seu, um desejo que colocaram na sua mente, que você permitiu que colocassem, uma coisa talvez mais profunda que você está querendo provar para o mundo, algo que te cobraram lá atrás. Então, talvez você tenha uma criança interior ferida e por isso você está sempre querendo provar algo para alguém. E que se você curar essa criança ferida, essa criança que está na sombra, você vai entender que tá tudo bem. Eu levei meu pai esses dias no geriatra e aí ele falou assim, né, conversando com meu pai, ele falou assim: quantos amigos atualmente o senhor tem? O senhor conversa? O senhor vai comer uma pizza? Sai para caminhar?
Meu pai ficou meio sem resposta. E aí, nesse exato momento que ele perguntou isso para o meu pai, eu me dei conta do movimento que eu fiz este ano de bloquear um dia na minha agenda da semana, e não do fim de semana, da semana, para encontrar pessoas queridas, para conversar, para trocar ideias, para ouvir histórias, para relembrar, para construir novas memórias, e que tudo isso é bagagem para o meu trabalho, para continuar ensinando pessoas, para continuar entendendo pessoas, para continuar ajudando pessoas a se comunicarem melhor, venderem melhor. E que esse alimento de me conectar com pessoas queridas me permite, através do amor, aprender, trocar e depois ensinar. Então, encontrar os amigos para mim não é só encontrar os amigos, é me abastecer de conhecimento, é me abastecer de felicidade, me abastecer de elementos para que eu possa não só me tornar melhor, tornar aquela relação melhor, mas também extrapolar isso e tornar a vida de outras pessoas melhor, trabalhando melhor. Então, eu te convido a pensar sobre isso. Como é que está a tua produtividade? O que você está fazendo? Quais são as suas metas? Quais são as suas métricas? Eu estou ajudando pessoas neste exato momento a fazer o planejamento para 2026. Esse vídeo está sendo gravado em final de novembro de 25. Não sei quando é que você vai assistir esse vídeo, quando é que ele vai ser publicado, mas a verdade é que toda vez que a gente faz um planejamento, considerando esses elementos que eu estou falando para você, geralmente o planejamento vai adiante. E quando você não leva isso em conta, o teu planejamento fica lindo no papel. E pode até ser que você execute, mas talvez a um preço caro na tua saúde mental, na tua saúde física. E se você quer curtir a tua jornada, eu sinceramente penso que você deveria se perguntar como é o melhor planejamento para que você atinja os seus objetivos materiais, espirituais, mentais e que você tenha felicidade na jornada. É isso. E se você quiser a minha companhia nessa tua caminhada, tem link aqui embaixo para a gente se encontrar, se conversar. De qualquer forma, deixa os teus comentários aqui que eu vou ficar muito feliz de saber como que é a tua visão sobre tudo isso. E se você gosta desses tipos de vídeo que são mais conversacionais, mais reflexivos, e se eles te ajudam a se colocar em movimento na direção que faz sentido para você, me deixa saber, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!